Você já descansou o corpo, mas continuou cansado por dentro? Já tentou parar, viajar, dormir e mesmo assim a mente não desligou? Se isso já aconteceu com você, é porque talvez você ainda não experimentou o descanso que Jesus oferece. É isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da nossa série de 3 vídeos. Esse é o último vídeo sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Nesse último vídeo, vamos fechar com chave de ouro falando sobre o nosso Mestre Jesus e aprendendo juntos o que Jesus falou sobre o descanso, o que Jesus falou sobre a alma, o que Jesus falou sobre tudo aquilo que nós já aprendemos aqui nessas outras 2 aulas, e hoje vamos sintetizar algumas coisas e ver e aprender com o maior mestre de todos, que é o nosso mestre Jesus. Então seja muito bem-vindo. Eu creio que será uma aula que vai abençoar muito a sua vida, porque Jesus ele não só falou sobre descanso, ele é o próprio descanso. E por isso a importância de estudarmos a Bíblia e de pensarmos e falarmos sobre saúde emocional à luz das Sagradas Escrituras. E eu quero começar essa nossa aula com um texto que é muito importante, que acho que a maioria de vocês aí conhecem, que é o texto de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia para juntos nós mergulharmos nas Escrituras. Mateus, capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11 de Mateus. Pega a sua Bíblia aí. Nós estamos em uma aula que eu tenho certeza que vai ministrar muito ao seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, versículo 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou algumas traduções, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que texto maravilhoso para pensarmos sobre saúde emocional e nessa nossa aula pensarmos sobre a importância do descanso. Observe que Jesus, aqui nesse texto, ele não está falando com quem está forte, né? Ele está fazendo o convite para os que estão cansados. É uma chamada para os cansados. E isso já nos traz uma aplicação muito importante e muito pontual, que Jesus, ele não chama os perfeitos. Jesus, ele não chama aqueles que estão fortes. Ele chama os que estão cansados. Então, ninguém chega diante de Jesus em uma condição de perfeição. Isso é impossível. Todos nós chegamos com os nossos cansaços, com a nossa fadiga, com os nossos problemas, e nós precisamos encontrar em Jesus este lugar de descanso. A palavra que aparece aqui para descanso é uma palavra grega, né? Mas que tem origem lá no Antigo Testamento, que vem do verbo hebraico, vem da palavra hebraica Shabat, que é o dia que os judeus consagram ao Senhor. Então, é algo que foi instituído lá no Antigo Testamento. Então, a gente sabe da cultura judaica, algo que vem passando durante a história. Mas existe algo mais profundo ainda nessa ideia de Shabat, nessa ideia de descanso. E está no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Eu vou pedir para você abrir, mas eu vou colocar na tela aqui. Hebreus 4, do 7 ao 10, diz assim: Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas, abre aspas, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o seu coração. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Olha que texto importante e nós vamos pontuá-lo daqui a pouquinho de maneira mais profunda. Eu quero dividir essa aula em alguns pontos principais. E o primeiro ponto
da nossa aula, saindo agora da introdução e entrando nesse desenvolvimento, o primeiro ponto, queridos, é que o descanso, ele é uma decisão. Isso mesmo, o descanso é uma decisão. Que decisão, professor? A decisão de confiar, a decisão de entregar e a decisão de depender. O descanso é uma decisão de confiar, de entregar e de depender. Então, se nós não decidirmos descansar, se nós não tomarmos a decisão consciente, baseada em uma análise que fizemos da nossa vida, da nossa alma, da situação que estamos enfrentando, e entendermos que precisamos tomar a decisão de descansar, automaticamente nós já teremos decidido continuar nessa vida exausta que está nos sugando, que está fazendo com que a gente se auto-sabote e está prejudicando a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida em convívio com os amigos, com a família, não importa. Fato é que se nós não decidirmos parar para descansar, nós continuaremos sofrendo e a tendência é que só se aprofundemos mais nessa terrível angústia, alguns entram em depressão, crises existenciais, ansiedade, complexos, coisas que podem vir depois da falta de decisão de querer descansar. Então, descansar é confiar, é entregar e depender, né? Exclusivamente de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Um ponto importante para destacarmos é que essa decisão de descansar, ela não vai automaticamente evitar os problemas. Então, descansar não é ausência de problemas, mas como decidimos entregar, confiar, depender, descansar é ter a presença de Cristo apesar dos problemas ou nos problemas, para enfrentar os problemas. Fato é que a decisão de descansar implica, inevitavelmente, em estar com Cristo para enfrentar todos os problemas que podem e, é claro, que vão surgir, ok? E um ponto importante, antes de transicionarmos para o segundo ponto da nossa reflexão, é que nós podemos parar o corpo e, como eu comecei a aula falando, viajar, procurar um lugar para descansar, né? Essa ideia de o corpo poder descansar, mas continuar com a alma agitada. Nossa alma pode continuar um turbilhão de emoções, a nossa mente pode continuar frenética. Quantas pessoas aqui que me ouvem não vão deitar e antes de dormir ali tá na cama, a cabeça no travesseiro já era para estar dormindo e não consegue dormir porque a cabeça é um turbilhão de pensamentos, né? Então a pessoa até deita o corpo, mas não consegue descansar a mente, a alma continua muito agitada. Então essa decisão de descansar não é apenas uma decisão de ir para um lugar para tirar férias. É uma decisão consciente que acontece primeiro na nossa mente, na nossa alma, para podermos se encontrar este lugar no Senhor e agora de maneira prática, em todos os sentidos da nossa vida, descansar em Deus. O segundo ponto da nossa reflexão é que descansar é depender. E Cristo fala isso com propriedade a respeito do descanso, porque ele também precisou muitas vezes se retirar para ficar a sós com o Pai, para orar, né? Veja Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que depois da morte de João Batista, Jesus já tinha tentado ficar sozinho uma vez, né? Mas a multidão impede, e é nesse momento que acontece a primeira multiplicação de pães, e depois da multiplicação de pães, ele despede os discípulos, para quê? Para ficar sozinho, possivelmente para viver o luto da morte de João Batista. Ele tinha recebido a notícia antes da multiplicação de pães. Então, este momento de isolamento, muito provavelmente, era o momento que Jesus queria para poder viver aquele período de luto. E Jesus nos ensina que, não só nesse episódio, né, que aquele decide ficar sozinho para viver o luto, mas depois nós vamos ver que Jesus pede a ajuda da oração dos discípulos para poder ser confortado na sua dor, na sua angústia de alma. E isso faz com que a gente entenda que o problema não é o cansaço, o problema muitas vezes é tentar carregar tudo sozinho. É tentar viver uma vida em que eu acho que é
louvável e honroso não compartilhar o meu cansaço com ninguém, não pedir ajuda para ninguém. E é aqui que nós entramos no texto propriamente dito, porque nós lemos o texto e percebemos que Jesus oferece para nós um jugo, e ele diz que esse jugo é leve. Ou seja, a proposição de Jesus é de uma troca de fardo. É de nós entregarmos o nosso fardo para ele e pegarmos o jugo que ele vai nos entregar. Só que, primeiro, o jugo dele é totalmente diferente do nosso fardo, do nosso cansaço, porque o jugo dele é leve, é suave. E agora nós não estamos mais carregando nada sozinhos, porque nós entregamos para ele, como nós falamos. Decisão é depender, entregar, confiar. Logo, não estamos mais caminhando sozinhos. Então, o peso com Jesus é infinitamente mais leve do que a vida sem ele, do que os fardos que nós temos que carregar sem ele. Então, quando decidimos depositar o nosso cansaço, a nossa vida em Jesus, nós tomamos a decisão de chamar alguém para caminhar com a gente na labuta da vida, nos cansaços, nas angústias. Então, precisamos decidir, depender, descansar para, enfim, parar de caminharmos sozinhos. O terceiro ponto da nossa reflexão é que Jesus também, ele se retirava para orar, como eu disse agora há pouco. Então, observe que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele parava. Ele chorou, ele sentiu, ele se abriu no Getsemane, Mateus 26, ele disse, minha alma está profundamente triste. O que é isso, queridos? Ele, como homem, está demonstrando a sua vulnerabilidade e dizendo que a sua alma está angustiada, está triste. Ele convida os discípulos para orar com ele. Vocês podem vigiar comigo durante 1 hora? Porque estava prestes a hora da crucificação e ele queria a companhia dos seus amigos. Não eram apenas discípulos, eram seus amigos. Então, observe que se Jesus pediu ajuda, por que você acha que você não precisa de ajuda? Por que você acha que você não precisa compartilhar as suas dores, o seu cansaço com ninguém? Se Jesus, o Filho de Deus, que não precisava da ajuda de ninguém, mas pediu ajuda dos seus discípulos. Se Jesus demonstrou a sua humanidade e, naquele momento, a sua vulnerabilidade, a necessidade de ter alguém para estar com ele, e muitas vezes é só para estar mesmo. Muitas vezes as pessoas não precisarão falar nada, mas só o fato de elas estarem conosco já será um alívio para a nossa alma angustiada. Decida-se ter alguém para caminhar contigo. O orgulho, ele não tem amigos. Então não entre em um lugar de isolamento ao ponto de você não querer ter ninguém para te ajudar. Como eu costumo dizer, todos nós precisamos de alguém. Nós nos precisamos. Então que em nome de Jesus você possa encontrar um amigo, alguém que possa estar com você para te ajudar a descansar. É claro que Jesus é o nosso primeiro amigo, mas Jesus usa pessoas. Jesus usa pessoas para nos ajudar a descansar. Glória a Deus. Caminhando ainda para o nosso quarto ponto, Jesus nos ensina que pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é maturidade. Muitas vezes nós achamos que pedir ajuda vai escancarar a nossa fraqueza. E não, queridos. Pedir ajuda é sinal de maturidade. Confessar a nossa limitação é sinal de alguém que está amadurecendo. Demonstra que estamos crescendo e reconhecendo que nós não conseguimos dar conta de tudo sozinhos. E por isso que Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar. E precisamos reconhecer que nós necessitamos dessas pessoas que Deus coloca em nossa trajetória para nos auxiliar. Tenho certeza que você tem alguém, um amigo que você pode confiar. E se você não tem, peça a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te dar. E é claro que se você tiver um coração humilde, um coração ensinável, um coração vulnerável, nesse sentido de querer,
se relacionar, eu sei que Deus vai preparar pessoas abençoadas para caminhar contigo, para te aconselhar, para cuidar do teu coração, para te orientar, e você vai crescer, você vai descansar, você vai avançar em nome de Jesus. Ok? O quarto ponto da nossa aula é que o descanso, ele também é um desfrute. Descansar é desfrutar. Deus, ele não descansou no sétimo dia da criação, da Semana Magna, porque ele estava cansado. Deus, ele parou para desfrutar. Então, quando nós lemos que no sétimo dia Deus descansou, não quer dizer que ele estava cansado, até porque Isaías escreve dizendo que o Deus de Israel nem se cansa e nem se fadiga. Ele não é homem para ficar cansado, né? E isso nos ensina que aquela pausa no sétimo dia não é uma pausa de alguém que se cansou, mas é uma pausa de alguém que agora quis parar, porque a obra já tinha sido finalizada, para desfrutar. Eu costumo dizer que é como um artista, depois que termina a sua obra, ele para, ele fica olhando, ele admira. Como é belo tudo isso que eu fiz. Como é belo essa obra de arte que eu acabei de criar. Deus, no sétimo dia da Semana Magna, parou para contemplar a sua obra e desfrutar. Então, isso nos ensina que descansar também é celebrar, é contemplar, é viver com Deus. Um coração que venceu o orgulho, que pediu ajuda, que agora encontrou um lugar de descanso, ele começa a celebrar. E celebrar tudo. Celebrar as pequenas conquistas, celebrar os pequenos avanços. Toda vez que eu estou em aconselhamento e que a pessoa está em uma fase de transição, saindo de um lugar de cansaço, de exaustão, né? De angústia, e nós estamos juntos ali, porque o aconselhamento é esse caminhar juntos, né? E nós estamos avançando, na mentoria também eu faço isso, e eu peço para a pessoa ir me dando respostas, né? Dos avanços, por mais pequeno que seja. E quando a pessoa, ela compartilha, pastor, essa semana eu consegui fazer isso, eu falo, vamos celebrar, vamos se alegrar, é uma pequena conquista, mas já é motivo de celebração, quando olhamos para onde estávamos e agora estamos avançando, né? Zacarias escreve dizendo que devemos celebrar os pequenos começos, valorize os pequenos começos, os começos humildes. Então, cada pequeno avanço é uma vitória, é um motivo de celebração, porque nós estamos em um lugar de descanso e descansar também é celebrar. Celebrar a decisão, celebrar porque nós decidimos entregar, confiar, depender. Tudo deve ser motivo de celebrar, de se alegrar em Deus, né? E isso vai trazer muito mais motivos para a nossa alma sorrir, ok? Nesse processo de celebrar, essa celebração, ela se dá junto com aquele que trouxe o descanso para a nossa alma, com o nosso Mestre Jesus. Porque ele não quer só aliviar o nosso peso, ele quer caminhar conosco nessa caminhada de restauração, nessa caminhada de vencer o processo em que ficamos parados em um lugar de cansaço, de fadiga, de exaustão. Ele quer não só tirar a gente de lá, mas ele quer caminhar conosco para o novo ciclo, para a nova etapa da nossa vida. Amém? Queridos, no texto bíblico que nós lemos, de Mateus capítulo 11, nós temos duas palavras que eu julgo serem muito importantes para a compreensão. Jesus resume mais ou menos esses 3 versículos nessas duas palavras, que é vinde e encontreis. Vinde no versículo 28, que é a primeira palavra que aparece, vinde a mim. E no versículo 29, no finalzinho, diz, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por que essas palavras são importantes? Porque quando ele fala vinde a mim, ele está falando de uma atitude que cabe apenas a nós. É uma decisão nossa ir até Jesus. Então, primeiro nós vamos até ele. Depois nós encontramos o que ele tem para nos entregar. Eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim, o jugo que carregamos com Cristo é feliz e o fardo que carregamos por ele é abençoado. Spurgeon tenta sintetizar essa ideia de ir e encontrar no jugo de Cristo,
que não é um jugo pesaroso, como é o jugo que nós carregamos quando estamos trabalhando na força do nosso braço, mas é algo feliz e abençoado. Então, o descanso, ele já começa quando você decide ir, quando você obedece esse comissionamento. Vinde, eu decidi, eu vou entregar o meu cansaço a Jesus. Então, você já começa a descansar porque você já sente que agora não é mais só sobre você. Existe alguém que vai compartilhar desse cansaço. Ou melhor, que vai tomar esse cansaço para si. Então, é como se primeiro você descansasse pela fé, no ato de ir. Esse ato de ir é um ato de fé. Primeiro você descansa pela fé. Depois você descansa vivendo com Ele. Quando você passa a caminhar e você vai percebendo cada dia mais os fardos ficando leves, a vida ficando plena, o caos tomando ordem, aquilo que era bagunçado se organizando, porque você sente que tem alguém caminhando com você, quase que te carregando nos braços, e agora você não depende mais apenas da força do seu braço, dos seus méritos, da sua capacidade. É uma decisão. Encontrareis descanso. Quando você vai tomar a decisão de ir, você vai encontrar descanso para a sua alma. E observe que ele fala que, no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Observe que esse processo de estar com Jesus nesse período de cansaço, ele é totalmente pedagógico, como Jesus sempre foi pedagógico em suas falas, seus ensinamentos. Então, ele está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Neste processo, nós vamos aprender, através de Jesus, como lidar com esses ciclos de cansaço. E cada vez estaremos mais treinados para vencer essas etapas, a partir da decisão do descanso em Cristo. Ok? Ainda, para caminharmos para a conclusão dessa nossa última aula, a leveza do fardo que Jesus oferece nos faz enxergar a vida com mais ânimo, pois sabemos que nos dias mais difíceis nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar que a nossa alma estará segura. E eu não quero nem que você olhe isso como algo clichê, porque não é, né? Eu não estou falando que essa etapa de entregar para Jesus o nosso cansaço, ela é fácil, queridos, absolutamente. Só que ela é uma decisão, né? Decisão. Eu gosto de dividir as sílabas porque fica muito claro. Decisão. Existe uma cisão nesse ato de decidir entregar para Jesus o nosso cansaço. Será custoso, nós teremos que confiar, depender, entregar, isso não é fácil, mas é necessário. Ou nós continuaremos nesse ciclo inquebrável por nós mesmos, de cansaço, de fadiga, de desânimo. Então, quando nós decidimos entregar para Jesus e rompemos com aquilo que nos prendia no cansaço, na fadiga, no medo, na exaustão da nossa alma, nos conflitos internos, na angústia interior, nós vamos romper com aquilo que nos prendia nesses lugares e vamos começar a descansar em Jesus de verdade. Vamos começar a encontrar esse descanso e essa paz que excede todo entendimento. Vamos começar a romper com ciclos de autossabotagem, com ciclos de engano, de mentira, porque decidimos entregar para Jesus este fardo que era tão pesado. Então, você pode decidir descansar, não amanhã, mas hoje, neste momento, entregar para Jesus, reconhecer que você precisa de ajuda e que Jesus quer te ajudar através de pessoas que te amam, que quer te receber, que quer te auxiliar, que quer te abraçar. Escolha, querido, escolha, minha irmã, a paz, o descanso em Cristo. Escolha o consolo que só Ele pode dar e permita-se ser abraçado por Jesus. Permita-se ser encontrado por Ele e isso só vai acontecer quando você decidir abrir o seu coração e ser vulnerável, no sentido de permitir que as pessoas te abracem.
Talvez você ainda não foi abraçado porque você foge do abraço. Talvez você ainda não encontrou um ombro para descansar, para colocar sua cabeça, porque você foge deste encontro. Você corre das pessoas e Deus está colocando pessoas estratégicas no teu caminho para te abraçar, para cuidar do teu coração, para te orientar, e você insiste em caminhar sozinho. Como nós aprendemos nas 2 aulas anteriores, principalmente na segunda aula sobre Elias, quando ele decide caminhar sozinho, ele está cavando o seu próprio precipício. Não, Deus quer colocar pessoas na sua trajetória para te abraçar, para mostrar que Ele é contigo, para mostrar que você não precisa caminhar sozinho. Jesus nunca mandou ninguém sozinho. Jesus não quis caminhar sozinho. Jesus tinha amigos, Jesus tinha discípulos e não pode ser diferente com você. Tem gente para te amar, tem gente para te abraçar, tem gente para te acolher e para mostrar que em Jesus nós temos um lugar de descanso. Em Jesus as nossas emoções podem ser curadas, saradas, tratadas e nós podemos ser restaurados, ter uma mente plena, ter paz que excede todo entendimento e viver o novo de Deus para a glória do nome de Jesus. Amém? Esse é o meu desejo para você, esse é o meu desejo de verdade para a tua alma, para que você encontre este lugar de descanso, para que você decida descansar, para que você entre nesse lugar de desfrute em Deus. E agora você sai desse ciclo vicioso de cansaço, de trabalho, de fadiga, de entrega, de ativismo e encontre um lugar de desfrute, em que você pode contemplar a beleza de Deus em Cristo e pode ter paz, plenitude nos seus dias. Amém? Eu espero que essa série curtinha, mas eu entendo que fundamental, tenha abençoado muito a tua vida. E de verdade eu te peço para você curtir esse vídeo. Aperta aí o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando sai um vídeo novo aqui. Comenta no vídeo para gerar engajamento, para que mais pessoas possam cair aqui nesse nosso vídeo. E também compartilha. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, que o YouTube entende com esse engajamento que o conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam ouvir e assistir tudo isso que nós estamos falando aqui. Ok? Queridos, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que acompanhou essas 3 aulas sobre saúde emocional à luz da Bíblia. Nós já estamos preparando a nossa próxima série de vídeos. Eu tenho certeza que vai impactar muito o coração de muita gente. Então não perca, fica ligado aqui no nosso canal, que tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado a todos os meus alunos que estão aí me acompanhando, me ajudando, se engajando. Você que é novo por aqui, que não é meu aluno, mas que está aqui no nosso canal, é amigo, é conhecido ou não é, chegou aqui porque viu o vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo.